Pronto, então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, o que acontece? O locus S, o locus T pode ser confundido com o Merle. São locus diferentes e atuam de forma diferente. Não é porque um animal tem tique que você vai cruzando animal com tique que vai aparecer um animal Merle, certo? São locus diferentes. O Merle, ele faz essa modificação das áreas pigmentadas por eumelanina. Então, olha esse border. A área despigmentada, a área pigmentada, o Merle modificou. Quando a gente tem o ticking, é a área despigmentada que vai ser modificada. E esse vai nascer branco e o ticking vai surgir depois, com essas manchas na área branca, certo? Então, Merle e ticking são dois locus diferentes. Um não tem nada a ver com o outro, tá? Agora, e os dálmatas? O que acontece? Bom, os dálmatas, primeira coisa que eles são animais despigmentados. Todos eles são SW. Então, eles têm a maior parte do corpo despigmentada. Por isso que a incidência de surdez na raça é grande, porque eles têm muita despigmentação, inclusive de conduto auditivo. Bom, esses animais, eles são brancos e eles crescem e devolvem os pigmentos. Só que a gente pode ver que nos dálmatas, a forma como esse local trabalha é diferente, porque ela sempre volta com a pigmentação com esse formato bem definido e tudo mais. O que move isso daí? Além de todos eles serem tesão, serem homozigoto dominantes, eles têm um modificador desse locus, certo? Então, os dálmatas, como vocês podem ver, eles são completamente pigmentados. Então, olha a atuação do locus S, né? Uma vez ou outra, eles nascem com resquícios de pigmentação na orelha e tudo mais. Mas mais de 90% do corpo é despigmentado. E aí, olha só, então, por exemplo, esse animal nasceu com a orelhinha pigmentada. Então, conforme ele cresce, essa mancha não vai ficar tão definida, conforme a gente vê, tão redonda e tudo mais. Até não era desejado na raça esse tipo de pigmentação. Não sei como tá no padrão agora, se houve alguma modificação, tá? Bom, e aí, esse locus, ele foi mapeado no cromossomo 38 e os pontos que o dálmata tem são tão redondos por causa de um modificador chamado SLC2A9. Só que o que acontece é que esse modificador também está envolvido na excreção renal. Ele faz com que o rim desses animais transporte o ácido úrico, né, e faça uma modificação dessa excreção. Então, predispõe esses animais a pedras no rim e insuficiência renal. Então, eu brinco que quando a gente olha um dálmata, a gente vê um pedra renal, porque ele vai ter cálculo renal mais cedo ou mais tarde. Tanto que a primeira coisa que quando a gente vê um dálmata no consultório, ele tá urinando? Tem certeza que ele tá fazendo xixi normal? Porque eles vão desenvolver o cálculo mais cedo ou mais tarde. E aí, diante dessas alterações, esses problemas tão comuns na raça, existem alguns projetos onde eles estão inserindo animais que são de algumas raças, eu esqueci o nome, pointer, é algum tipo de pointer, que tem um padrão de mancha muito parecido, para ver se eles conseguem manter o padrão de manchas e tirar essa questão do modificador, para que esses animais não tenham uma incidência tão grande de problemas renais. Então, o problema renal ligado à genética de cor existe sim e está ligado ao locus T. Essa alteração também já foi descrita em outras raças, por isso que a gente hoje tem o teste de DNA que faz a identificação desse modificador. E a gente falou sobre ele nas aulas de doenças genéticas e hereditárias, certo? E aí, a gente não pode esquecer que o locus T vai devolver só o que o locus anterior tinha determinado. Então, por exemplo, a gente tem nos dálmatas animais que só têm eumelanina. Se essa eumelanina é preta, eles nascem brancos e o pigmento volta preto. Se essa eumelanina fígado marrom, chocolate, esse animal vai nascer branco e aí o locus T vai devolver o pigmento da cor como deveria ser se o locus S não tivesse apagado. Então o locus T não modifica o que os outros locus determinaram. Ele só tenta devolver o que o locus S realmente apagou, certo? Então o animal tinha a eumelanina preta, as bolinhas vão voltar pretas. Se a eumelanina é fígado, as bolinhas vão voltar da cor fígado, certo? Além disso, a gente também tem um outro modificador, que é descrito na raça Australian Cattle Dog, o Heeler. O que faz? O animal
também é super despigmentado, também nasce com as áreas pigmentadas conforme a gente descreveu anteriormente pelo locus S. A área que nasce branca, ao invés de ficar com pintas ou etc., ela fica com aspecto grisalho. Então, esses animais, eles têm a atuação do locus K, A e E normalmente, eles são super despigmentados. Normalmente eles não são tão despigmentados quanto os dálmatas. Então eles não têm um resquício de pigmentação em orelha, em face. E conforme o locus T vem devolvendo a pigmentação, ela vem com esse aspecto grisalho, devolvendo a cor conforme os outros locus determinaram. Esse modificador, ele é descrito como ruão, mas ele não deixa de ser no locus T. Então esses animais eles são tesão também. Só que modificador do locus que faz essa atuação diferente do locus T específico. E esse modificador não tem relação com a questão renal. Então, esses animais não têm propensão a problemas renais, como nos dálmatas. E a gente não pode esquecer que essas áreas não sofrem a atuação do locus T, que nascem, que ficam sem esse aspecto grisalho. Quem determinou isso aí, na verdade, foi o locus S, que manteve o pigmento. Esse animal nasce com essa marcação e o resto do corpo todo branco. E aí ele cresce, o locus T vem devolvendo o pigmento com aspecto grisalho, certo? Então, os cães nascem brancos e depois vêm voltando. Eu, na verdade, acho que todo mundo já sabe, eu comecei criando Australian Kelp. E aí conhecia muito o heeler das provas de freio e falava-se que essa raça tinha mistura de dálmata. Por isso que eles tinham essa questão de nascerem brancos e terem esse modificador. Hoje falam que não, eles não têm mistura de dálmata na raça, né? E que estão estudando, na verdade, da onde vem esse modificador do locus T, tá? Além disso, a gente tem um outro modificador do locus que é chamado de KIT. Esse modificador, ele promove despigmentação em certas áreas de uma forma aleatória e promove marcações que são incomuns pelo locus S. Na verdade, ele foi descrito primeiro na raça, que na verdade não é para ter despigmentação, tá? Então, não significa que esses cães são SW, SP, nada disso. É apenas um modificador do S maiúsculo lá, que determina a pigmentação e que promove essa despigmentação em certas aleatórias. Então, é um modificador KIT do S maiúsculo. Ela foi descrita em pastores, que não era para ter despigmentação, e promoveu essa despigmentação, principalmente na região da face e na parte da frente desses animais. Sabe-se que quando esses animais têm esse modificador nos dois alelos, eles têm morte embrionária e eles não se desenvolvem. Por isso que não é indicado o cruzamento de dois cães que tenham essa questão diferente de despigmentação. Então, por exemplo, eu não poderia cruzar dois atores que teriam essa face despigmentada como esse da foto, certo? Agora, quando eles são heterozigotos, eles não têm problema de saúde ligado a essa despigmentação. Não é relatado nem surdez e cegueira no caso desses animais. Tá? Então, o indicado é sempre cruzar. Se acontecer de nascer um pastor que eles chamam de pastor panda, que é devido a esse modificador KIT, a única indicação é não cruzar dois cães que tenham a mesma modificação, mas que não teria problema nenhum você cruzar um animal desse com um animal totalmente pigmentado, desde que não seja da mesma linhagem, né? Porque aí tende a ter também o mesmo modificador. E não teria esses animais, esses filhotes que têm essa pigmentação, não tem problema de saúde relacionado a essa questão, tá? Eles também estão estudando se esse modificador seria o que determinaria essa marcação chamada de pirata no rosto. Muitas raças desejado, né? Por exemplo, no Bulldog francês Pied Particolor teve uma moda, aí eu queria um Bulldog francês pirata, né? Porque eles não sabiam o que determinava essa marcação tão específica. Sabiam que era tendência quando você cruzava dois animais que tinham essa marcação, manter essa marcação anda. Mas eles estão fazendo alguns estudos se tem relação com esse modificador KIT que causaria esse tipo de marcação, porque é algo muito comum nesses chamados de pastor panda, certo? Ele é importante e ele ocorre uma alteração lá na questão da célula tronco. Eles falam que esses animais que têm essa homozigose nesse gene, eles têm algumas mutações específicas que levam até algumas questões de câncer, tá? Mas a questão dos olhos azuis não tem relação
com surdez e nem com... Os olhos azuis não têm relação com cegueira e nem com surdez. Mas isso ainda são estudos, que é um modificador recente que foi descoberto, confirmado e tudo mais, certo? E na verdade, eu acho que eu nunca vi no Brasil nenhum pastor com esse fenótipo. A gente não pode esquecer a questão da despigmentação dos olhos. Então, olhos azuis, como a gente está vendo nessa foto, eles podem ser causados pelo locus S, pelo locus Merle, né? Qual é a questão? Esse animal, por exemplo, aqui, vocês podem ver que ele a eumelanina dele não é preta, é marrom. Então, já causa uma alteração de íris, de cor de íris, não é? Só que a diferença da cor da íris? Essa é esverdeada, amarelada, e essa é realmente um tom azulado, tá? Quem causa essa íris desse tom azulado aqui seria o locus S por despigmentação. E lembrando que ele só teria essa alteração, eu só confirmaria que essa alteração é pelo locus S se ele realmente tivesse essa despigmentação da rima ocular, como vocês veem aqui. Mas o animal pode ter pigmentação da rima ocular sem o olho azul, certo? Outra coisa, para verificar se o Spitz ele é branco por despigmentação ou ele é branco por cor verdadeiro, a gente não pode esquecer de olhar sempre a trufa. Os lábios também são um grande indício de despigmentação, mas a maior parte das vezes essa despigmentação começa pela parte interna do nariz. Você tem nesse animal também. Então, se você suspeita que o seu Spitz seja branco por despigmentação, porque os pais são particolors e etc., olhe sempre na parte interna da trufa desse animal. Se ele tiver pigmentação em qualquer região de trufa, sim, ele pode ser branco pelo locus S. E a grande questão é na hora de cruzar que a gente vai ver a situação que não nascem os brancos como eram para ser realmente numa ninhada de branco com branco, certo? Lembrando que os olhos azuis, eles também podem ser causados por um gene herdado de forma separada, que ocorre nas raças primitivas. Então, por exemplo, nessa raça que vocês estão vendo aqui, é o Yakutian Laika, é uma raça primitiva, ele tem os olhos azuis com gene herdado separado. Então, esses olhos azuis não tem nada a ver com o locus S ou com o Merle, é sim algo herdado de forma separada, certo? Isso ocorre nos huskies, isso ocorre nos ponskis, que são aquela raça que o pessoal está cruzando husky siberiano com Lulu, com Spitz, tá? Porque esse gene herdado separado. E esse olho azul desse gene não tem relação com cegueira, não tem relação com perda de visão, como ocorre com a pigmentação e no Merle. Isso é muito importante vocês frisarem, tá? Então, no husky, no Yakutian, e outras raças que isso pode acontecer, esses olhos azuis não têm relação com cegueira. Nesse outro animal também é o gene KIT que a gente falou, certo? Que é esse gene que promove... Vocês estão vendo que o animal ele não segue o padrão de despigmentação do locus S, ele tem a despigmentação só na cabeça. Isso quem causa é esse modificador do KIT, tá? E eles falam nos trabalhos até agora que esses olhos azuis aqui não teriam relação com cegueira, tá? Quando é causado pelo pelo modificador do KIT. Bom, alguma dúvida até aqui do locus S e do locus T? Tá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a apresentação de uma forma diferente para vocês, para a gente poder ir montando os diagnósticos, certo? Deixa eu pausar aqui.